Merci d'être là pour... Muito obrigada por estar todos conosco pour cet entretien avec Gonçalo Tavares, que se vai tratar do último livro traduzido a francês, Diário da Peste, o último livro, porque já há uns 10 livros traduzidos para francês que dão uma ideia da amplitude da obra de Gonçalo. Falando com o autor, ele sugeriu que, para começar, tinha que ler as primeiras páginas deste livro. Eu achava que era uma boa maneira de começar esta entrevista e começar a nossa discussão. Vou ler as primeiras páginas, em tradução francês. 2020, la NASA suspend ses recherches sur la Lune. La NASA suspend ses recherches sur la Lune. Matteo mange une bouchée de pasta près de la fenêtre donnant sur la rue Vittorio De Sica. De Sica fut le réalisateur du voleur de bicyclette. En Lombardie, une femme crie le nom de Paolo. Un malade dans un hôpital de Lombardie voit le visage de sa femme et de son frère sur l'écran d'un iPad que les gants blancs du médecin lèvent bien haut en l'air. L'hôtel Marriott est transformé en hôpital de campagne. Des suites de luxe sont devenues des chambres pour 10 personnes. Tout l'espace est utilisé, occupé par des machines, des malades et des médecins. Une nouvelle agriculture d'urgence sème malades et respirateurs. Le président de l'association des retraités dit aux jeunes générations de ne pas les oublier en ce moment, de ne pas oublier leurs parents et leurs grands-parents. Une petite fille pleure à côté de moi. Un ministre parle de mesures, balance et mètre, ne se voit pas. Andreotti, 60 ans, masque sur le visage, promène un chien tout petit avec une longue laisse. 186 morts en France. Ma chienne, un berger belge, s'appelle Roma. Roma est saine et sauve et remue la queue. Elle se lève, on dirait un ours brun. Je prends Roma dans mes bras. Roma ne pleure pas, mais elle n'est pas contente. Je lui dis « Ne pleure pas, Roma ». Thermomètre, température 37,2. Une trousse de secours individuelle. Elle monte, elle descend, la température. Donc ça m'a semblé une bonne entrée en matière dans le livre. Entrar neste livro, porque, como Ana entendeu, e com as datas de cada dos textos, que era uma crónica que foi publicado no mesmo dia, primeiro no jornal português Expresso, mas também estava publicado em outras línguas. Gonçalo dava cada dia a sua crônica e saía o dia a seguir, dado a importância das datas neste livro. E eu acho que também há títulos que dão um ritmo a cada destes textos. Vemos que há uma forma que entra em cada destes textos, que passa pela importância do título. E nas primeiras linhas já se nota que há uma montagem, uma colagem de coisas lidas na imprensa, nos textos SMS, ou também na biblioteca, porque há citações de poetas, etc. Mas também há montagens de coisas ouvidas, claro, ouvidas na rádio, na rua, ouvidos por telefone, mas também ouvidas em canções. Há muitas canções que estão citadas neste livro. Manu Chao e um bocado a banda sonora neste livro. E muitas coisas dentro da sua casa, na rua, e também muitas reações às coisas vistas, lidas, e tomam a forma de sentimentos, mas também de pensamentos, de reflexões, e que levam a passagens mais filosóficas, digamos. E também tem entendido ou ouvido que há uma sucessão de frases que são como versos que se sucedem. Frases muito curtas que fazem parágrafo no livro e parecem quase poesia. Ou de rap, uma forma
para assim dizer, de one-liner, como se diz nos Estados Unidos, de cápsulas de sentido autónomos, que progressivamente se enlaçam, se cruzam e que dão uma montagem, uma colagem no seguimento das várias crônicas. Então, esta sucessão de pequenas frases de crônicas dá muito bem o sentimento, a experiência da urgência do momento e do pânico que entrou em si, mas que também entrou em nós, frente ao que estava a passar, e o que estava a passar a um nível mundial. E vamos voltar a isto mais tarde, mas queria concluir entre esta montagem de crônicas. Sentimos que, pouco a pouco, há uma sabedoria que nasce destas crônicas. Temos umas referências de uma crônica a outra, então temos um texto cada vez mais denso, com respostas, e isto durante 3 meses. São 3 meses, exatamente, e ao final destes 3 meses, vocês deixam Gonçalo para de escrever. Poderíamos começar ali. Sentimos que no início a escritura da crônica é quase uma maneira de sobreviver frente ao que está a acontecer, para poder dar um sentido indireto a coisas que não têm sentido nenhum. E progressivamente sentimos este trabalho de interpretar e dar um sentido, é também vir a perigo. Um perigo que é muito cansativo. Você tem tonturas, vertigens, e depois de 3 meses você deixa de escrever, como se era necessário de preservar alguma coisa física e também mental. Pode nos explicar como você organizou esta crônica e as experiências destes 3 meses? Bien, je parle en portugais, je comprends le français, mais pour parler c'est très difficile pour moi. C'est de l'eau, ce n'est pas de vodka. Estou um pouco rouco, então espero aguentar. J'espère que j'arriverai à tenir le coup. Do Gérone, e dizer que é um grande prazer estar aqui, nesta fundação maravilhosa, agradecer o convite, claro, e enfim, é um espaço extraordinário que nos sentimos aqui quase culpados por não estarmos a escrever, e portanto falarei com sentimento de culpa, não é? Mas todos temos isso. Eu pergunto muito o que é um escritor, e eu gosto muito de uma personagem de um romance que é caracterizada da seguinte forma: ele era tão vesgo que à quarta-feira olhava ao mesmo tempo para os 2 domingos. E o que me agrada nesta imagem é que eu julgo que esta é a imagem verdadeiramente de um escritor, que no dia está com os pés na quarta-feira, ou seja, no dia 2, e tem um olhar para o domingo anterior, para o passado, para a história da literatura, e por outro lado tem um olhar para o domingo seguinte, para o futuro, quer fazer qualquer coisa de novo. Mas esta ideia dos 2 pés no presente, hoje seria os 2 pés num sábado, interessa-me porque o escritor tem que estar atento à realidade, e o ponto de partida foi esse. Quando começou a pandemia eu senti que tinha que estar presente diante do que estava a acontecer. O que estava a acontecer era tão importante, eu senti, que se eu não tentasse escrever ao mesmo tempo da pandemia, eu sentir-me-ia um cobarde. De alguma maneira, o que eu a certa altura percebi, que eu estava com os meus 2 cães a andar às voltas na mesa, percebi que se não... Estava tão obcecado pelas notícias, julgo eu, como toda a gente, do número de mortos, enfim, do que estava a acontecer em Itália, e de repente qualquer coisa estava ali a aproximar-se, e que eu percebi que não conseguia ler poesia, não conseguia ler ficção, não conseguia escrever, e percebi que a única maneira de não ficar louco era começar a escrever sobre o que estava a acontecer. Então eu comecei a escrever para um jornal todos os dias, mandava à 1 da manhã e era publicado às 9 à 1 da manhã e era no dia seguinte, saía. E depois comecei a enviar para os tradutores, então saía na Grécia, nos Estados Unidos, em Espanha, em vários países. Foi um processo, sei lá, com o Daniel Hahn, um tradutor amigo, de repente nós falávamos sobre pormenores, e, portanto era um momento em que estávamos todos a sentir o mesmo, e, portanto foi um momento muito importante. Mas eu diria que o que me
o que me ficou deste momento era que nós estávamos diante de algo que era absolutamente, é uma espécie de acidente. Eu julgo que a pandemia foi um acidente que demorou 2 anos, enfim, esperemos que tenha terminado. E é raro um acidente demorar tanto tempo, não é? E de alguma maneira eu julgo que nós vamos entrar agora no pós-traumático, no pós-trauma. E é interessante como às vezes um acidente que demora 1 segundo pode ter um pós-traumático de muitos anos. E de alguma maneira o que nós vamos ter agora é um acidente que durou não 1 segundo, mas 2 anos. E vamos ter um pós-trauma, perceber o que é que vai acontecer. Mas pronto, o que me interessava muito também, a certa altura, era como é que as notícias se podem transformar em estímulos. Eu sempre tive uma cultura muito ligada à arte, à literatura, à filosofia, e portanto, o que é que me fez escrever? O que é que me faz escrever? O Deleuze faz-me escrever, o Musil faz-me escrever, a Montanha Mágica faz-me escrever. Eu sempre pensei que as notícias eram frases com menos potência do que as frases dos livros, não é? E a certa altura o que eu senti é que naquele momento as notícias tinham uma potência de verso. Quando, por exemplo, na Lombardia, em Itália, o presidente da Câmara diz: nós em poucas semanas vamos deixar de ter avós e avós, todos os avós vão morrer. Este tipo de frase é uma frase que tem uma potência naquele momento absolutamente incrível. E portanto também alguma coisa que me interessa na pandemia foi isso, perceber que a notícia, quando é potente, tem a potência de um verso do Rimbaud, por exemplo. A certa altura, no Diário da Peste, está muito esta luta entre uma racionalidade e um medo que muitas vezes só é abafado pela religiosidade, não é? Eu cito, alguns falam sobre isso. Há uma frase do Hans Christian Andersen, que aparentemente é um escritor para crianças, mas há uma frase que eu gosto particularmente, que uma personagem diz: pediram para rezar, mas eu só me lembrava da tabuada. E isso é muito interessante porque, de alguma maneira, eu diria que na pandemia, como fora da pandemia, há 2 grandes grupos. Um grupo que, quando se pede para rezar, só se lembram da tabuada, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4. Ou seja, de uma certa racionalidade. E há um outro grupo que é um pouco o contrário. Quando lhe pedem para dizer a tabuada, só se lembram de rezar, não é? Uma espécie de... não querem saber das questões racionais e há ali uma espécie de crença que esmaga tudo. Eu acho que entre a oração e a tabuada há uma espécie de combate. E já existia antes os puros racionalistas. Claro que isto é uma caricatura, claro que é uma simplificação, claro que há muitos racionalistas que sabem rezar, há muitas pessoas que sabem rezar, que sabem o 2 vezes 2 igual a 4, mas muitas vezes há esta luta. E o que eu senti é que, de alguma maneira, a pandemia fez um curto-circuito também a esses níveis. E, portanto, eu, de alguma maneira, o que eu tentei em direto, e foi mesmo um desafio, e eu, a certa altura, pensei: se eu me considero um escritor forte, tenho que estar presente. Isso era muito claro. Porque, por exemplo, eu hoje poderia escrever, o diário é entre março de 2020 e junho de 2020. Aquele período mais terrível, eu julgo que na Suíça, em todo lado, foi igual. E eu hoje poderia escrever sobre esse período, mas estava a escrever um trabalho de memória. E eu escrevi sobre o dia naquele próprio dia. Eu senti a força do diário, não é? Quando de repente o Papa está a falar para uma praça do Vaticano completamente vazia, não é? Uma coisa é eu relembrar isso, outra coisa é eu estar a escrever naquele momento, não é? E nesse aspecto eu também voltei à forma do diário, como o Jérôme disse bem também, um diário que é estranho porque cada frase é como se fosse uma martelada. Eu acho muito que a literatura não pode perder tempo. Todos vamos morrer, não sei se estou a dar alguma novidade a alguém, mas há uma certa pressa, não devemos fazer perder tempo às pessoas e, portanto, cada frase tem que dizer rapidamente o que tem a dizer e depois calar-se. Depois abrimos outra frase, a frase diz o que tem a dizer rapidamente e depois cala-se e assim sucessivamente. Abrir uma frase é uma responsabilidade, não é?
E, portanto, as frases são de alguma maneira, como o Jerome falou um pouco, às vezes quase versos ou quase sínteses. E eu gosto dessa ideia de realmente não explicar, avançar com uma determinada velocidade, porque também a pandemia tinha a ver muito com uma perturbação do tempo. Todos nós sentimos que, de alguma maneira, a noção de que tínhamos do tempo desapareceu. Só para dar um exemplo, todos nós funcionamos muito de segunda a sexta e depois do fim de semana, sábado e domingo. E foi muito interessante na pandemia como os fins de semana desapareceram. De alguma maneira os dias tornaram-se iguais. Eu a certa altura digo, o que é uma quinta-feira? Qual é a diferença entre uma quinta e um sábado? Já não há diferença. E isso eu achei extraordinário, porque esta divisão entre semana e fim de semana é uma divisão imposta pela economia, pelo trabalho, pelo capital, claramente. E é incrível como é que a nossa cabeça está dominada com segunda a sexta e depois sábado e domingo, como se fossem 2 períodos. E de repente a pandemia destruiu isto e mostrou que um dia é igual a outro dia, é igual a outro dia. E o que é isso? É um dia em que podemos morrer. É um dia em que os nossos pais podem morrer, enfim. E isso pareceu-me importante. Acho que a pandemia teve de alguma maneira uma violência, mas que permite pensarmos numa linha da filosofia que fala muito da ideia de aprender pela catástrofe. Ou seja, a ideia de que o Nietzsche dizia muito isso, por exemplo, sobre os gregos. Ele dizia: o que este povo deve ter sofrido para conseguir ser tão sábio. Portanto, sempre houve uma corrente da filosofia que associava o sofrimento coletivo ou individual, e podemos pensar em povos especificamente, enfim, por exemplo, no século XX isso é muito claro, em povos ou indivíduos que tinham que sofrer para aprender, como se o mistério estivesse ligado ao sofrimento, como se houvesse um segredo que é descoberto pelo sofrimento. Eu não sou adepto disto, eu prefiro aprender pelo prazer, parece-me uma teoria bem mais leve, mas eu não tenho dúvidas que o sofrimento ensina alguma coisa que não é acessível para as pessoas que não passam por esse sofrimento. Não é? E, portanto, de alguma maneira, nós coletivamente passamos por um sofrimento comum e é interessante perceber até que ponto o que é que aprendemos, não é? Isso, se calhar, só para terminar, eu diria que não aprendemos a ser... Não sou nada otimista, o Diário da Peste não é nada otimista. Eu diria que nós não aprendemos a ser melhores pessoas com a pandemia. Se eu fizesse uma síntese, eu diria que nós aprendemos a ser piores pessoas depois da pandemia. Eventualmente depois posso explicar porquê, não é? E, por exemplo, tem a ver com esta ideia de que nós já sabíamos, mas com a pandemia percebemos, que nós somos uma espécie de bunkers. Aliás, a nossa casa ficou uma casa bunker. Uma casa bunker, ao lado de outra casa bunker, outra casa bunker, uma família bunker, outra família bunker, outra família bunker. E o que é? Nós já sabíamos isto, nós percebemos que nós só precisamos de comida e que o lixo saia no limite. E se estivermos doentes, que um médico entre ou que nós possamos sair para o hospital. Tudo o resto, não precisamos de mais nada. Nós já sabíamos isto, mas o que a pandemia nos disse, sussurrou ao ouvido, foi: tu és um animal, tu és um animal, tu és um animal, não te esqueças que és um animal, tu és um animal. Claro que também nos sussurrou outras coisas, se calhar algumas coisas maravilhosas, mas esta coisa terrível de que nós organicamente sobrevivemos, por exemplo, para mim, eu sei que isto não é um tema agradável, mas para mim uma das tragédias pessoais foi perceber que eu continuo vivo mesmo não estando presencialmente com amigos. Seria interessante, numa espécie de ficção científica, imaginar o corpo humano que pelo facto de não conseguir estar com amigos, por exemplo, se tivesse um ataque cardíaco, sofresse um ataque cardíaco. Mas, na verdade, o nosso corpo não sofre um ataque cardíaco se nós não estivermos com as pessoas que amamos. Isto é terrível. Nós já sabíamos isso, mas perceber isso é terrível. Perceber que nós podemos funcionar por núcleos mínimos, de 1 ou 2 pessoas, ou 3 ou 4, é absolutamente terrível. E, de alguma maneira, o que vai agora acontecer é como é que nós transformamos um bunker, ou vários bunkers de famílias, numa espécie de tecido
não é? Como é que desfazemos o bunker, o cimento do bunker, e como é que começamos a pegar num tecido, não é? A puxar uma linha e a ligar a outra linha de outro bunker e começamos de novo. Porque realmente nós, julgo que em 2022, partimos de bunkers e isso é absolutamente terrível, não é? Moi, je suis un peu moins. Não sei se um pouco mais pessimista ou mais otimista sobre os desgastes físicos da solidão. Se calhar não durou suficientemente para nós darmos conta, mas pessoalmente senti efeitos físicos deste isolamento, deste confinamento, que poderiam ter consequências graves, desgastes psíquicos, como o senhor diz, em várias semanas basta para fabricar um logo. É impressionante de ver quando estamos confinados como as coisas mudam. É mesmo a forma, não é só um diário. Muitas pessoas têm escrito os diários, mas eu acho que aqui o que é muito forte é de ter conseguido pôr este jornal uma polifonia bastante vertiginosa que vinha do mundo inteiro e que era também improvável e esperado. Era uma música ouvida fora, era um grito, um berro, e as notícias que toda a gente ouvia, com responsáveis da saúde em cada um dos países que faziam seu trabalho, os relatórios todas as noites. Esta forma de ter escolhido versos isolados, permitiu criar buracos, vazios entre estas frases, e estes vazios entre as frases permitem dar um jornal, se calhar, menos clássico, porque um jornal clássico não teria tanto estes vazios entre as frases. A única força da forma começa a criar um tecido, a ecos, dado que nunca estamos em cima do acontecimento, nunca temos um sentido acabado, sempre estamos a perguntar, lendo o seu livro, onde vamos? E a forma mantém esta abertura a pânico. E eu acho que isto é realmente uma coisa muito exitosa. Esta polifonia que vinha do mundo inteiro era a forma que tomavam nossas solidões, porque estávamos num estado psicótico de vozes que não conseguíamos organizar, vários temas, e estávamos atravessados por coisas que não compreendíamos. E também tomava forma no seu texto de perguntas. Muitas perguntas foram feitas e as perguntas são lá, mas sem respostas. Você chama, por exemplo, há uma pergunta: qual seria a notícia que punha na testa? Tatuava na testa. Se tinha que me tatuar uma notícia na testa para sair na rua, o que punha? Claro, não há resposta. Não, claramente não. Claro, mas não há resposta no seu livro. Então estamos neste movimento que é centrífuga, de dispersão. A forma mesmo que o livro adoptou é muito eficaz para dar conta disto. Eu orgulho muito do Diário da Peste. Eu acho que é mesmo dos livros de que eu mais me orgulho, porque é, de certa maneira, aliás, eu fui recebendo feedback, esta ideia de... Eu acho que há aqui qualquer coisa que me interessa de novo, não é? Eu gosto muito de uma frase do Walter Benjamin, um filósofo, que diz: o golpe decisivo será dado com a mão esquerda, não é? E supondo que nós somos destros, direitos, não é? Essa ideia de que o golpe decisivo vai ser dado pela mão menos hábil. E o que eu tentei aí foi realmente escrever com a mão esquerda. Eu sou direito, escrever com a mão esquerda. E sinto que encontrei qualquer coisa de novo, não é? Claramente. Em relação à questão do otimismo, ou seja, em termos da forma, porque é uma... Eu não sei bem o que é isso, é assim uma coisa... Bom, é uma... Eu diria que é como um construtor que está a martelar. E acho que tem muito a ver com o ritmo com uma espécie de... Como se os nossos relógios
de parede começassem, em vez de estarem com o som normal, começassem com um som martelado, violento, não é? Porque o tempo realmente ganhou uma potência quase explosiva. Sobre o otimismo ou pessimismo, quer dizer, eu falei realmente no início, se calhar dei uma imagem um bocado pessimista, mas em relação à loucura, é evidente que as pessoas, por não estarem com os amigos, há uma quantidade de depressões, há a questão da loucura. Mas um louco está vivo. Podíamos dizer, estou louco, mas estou vivo. Não é? Um louco está vivo. E a diferença entre estar vivo e estar morto é a grande diferença. A grande diferença que há entre os humanos é o vivo e o morto. Não é? E um louco está vivo ainda. Alguém deprimido ainda está vivo. E este é um limite. E de alguma maneira parece-me que o que também surgiu, e se calhar para dar o outro lado, é que surgiram movimentos amorosos absolutamente incríveis. Em Portugal, certamente na Suíça, em França, em Itália. Pessoas, por exemplo, que de repente sacrificaram a sua vida e foram dar pão, dar medicamentos aos mais velhos, enfim. Houve coisas absolutamente extraordinárias. Quer dizer, eu acho que de alguma maneira também na pandemia o amor irrompeu de uma forma insólita também, a compaixão, não é? Eu gosto muito há pequenas histórias que eu acho que são síntese incríveis. E o que eu senti a certa altura, por exemplo, havia instruções, e o Jerome falou de várias... Eu ia recebendo informações da Grécia, de Espanha, enfim, de tradutores e de amigos, e havia, em alguns países, havia instruções absolutamente mecânicas. Por exemplo, em Inglaterra, em determinada altura, havia drones que diziam vá para casa, e havia instruções. Por exemplo, na Grécia, a minha tradutora mandou-me, e está numas entradas do diário, na Grécia, em determinada altura, no confinamento, as pessoas só podiam sair através de 4 números. O 1 ou seja, a pessoa mandava um número para o Estado, o número 1 significava sair para comer. O número 2, comprar medicamentos. O número 3, já não sei o que era, e o número 4 era prestar auxílio a pessoas mais velhas. E, por exemplo, a minha tradutora saía sempre com o 4. Mandava o 4, recebia, ok, pode sair, porque o 4 era, ela ia dar assistência ao pai. Não é? E, portanto, ela saía na rua, se um polícia ia falar com ela, ela mostrava o 4 que estava autorizado. E de repente a nossa vida transformou-se em 1, 2, 3, 4, quase como se nós, para vivermos, tivéssemos que carregar realmente em algarismos. Como se a vida só tivesse 4 opções. Não é? Isso é terrível. Mas em contraponto a isto, de repente algumas pessoas quebraram até estas regras. Por exemplo, uma amiga da minha tradutora inventou um número 5, um número 6, há pessoas que não conhecia, saía à rua para estar disponível, enfim, foi presa até numa determinada altura, que é contada por um escritor espanhol, Ramón Gómez Lacerna, que contou uma história que me parece bem bonita sobre esta questão da tecnologia versus o amor, ou da racionalidade versus o amor. E esta questão da Grécia, dos números 1, 2, 3, 4, lembrou-me isso, porque ele conta a história de 2 comboios que vêm em sentidos opostos e que param na estação. E que na estação, portanto, que num comboio está um homem à janela e no outro comboio está uma mulher à janela. E ele conta que o homem e a mulher trocaram um olhar tão forte quando os 2 comboios arrancaram na mesma direção. E eu acho esta história absolutamente incrível e é uma síntese extraordinária do que de alguma maneira aconteceu por vezes na pandemia. Porque havia um conjunto de regras, isto é para ir assim, é o 1, isto é o 2, e de repente havia ali uma quebra. E portanto, para não dar apenas a parte pessimista, há aqui uma parte também otimista. Mas enfim, eu acho que de alguma maneira eu escrevi esse livro em puro estado de esforço. Não é? Eu também senti isso. Eu normalmente tenho uma forma de escrever um bocado estranha, porque eu escrevo, esqueço os livros, depois revejo, passado um ano, e este livro eu estava constantemente a fechar o diário, não é? E, portanto, foi também para mim um processo absolutamente incrível e se calhar, em relação também ao que Jerome disse, o que eu senti também de novo aqui, em relação aos meus outros livros, senti um pouco uma coisa
contra a qual eu combati muitas vezes. Teoricamente, e eu já escrevi sobre isso, eu não acredito na ideia da utilidade da literatura. Não é? É célebre uma pergunta, quando uma vez perguntaram a Jorge Luís Borges para que é que servia a poesia. O Jorge Luís Borges respondeu com uma pergunta: para que é que serve o pôr do sol? Não é? Ou seja, a ideia de que a literatura ou as artes devem ser úteis como um parafuso ou um martelo ou um medicamento sempre pareceu inaceitável. Mas o que eu senti, estranhamente, contra todas as minhas convicções, é que o Diário da Peste foi útil afetivamente e psicologicamente para muitas pessoas. Nunca me tinha acontecido isto. Eu ainda hoje ando em Lisboa, porque eu mandava todos os dias para o jornal e saía online. E houve pessoas que seguiram. E ainda hoje em Lisboa há pessoas que param e me agradecem por eu ter escrito o diário. E o diário não é nada, como eu disse, bonzinho. Não é dizer que vai ficar tudo bem. O diário é muito duro, é mesmo duro. Mas as pessoas agradecem-me o facto de alguma maneira os ter acompanhado, não é? E isso também é absolutamente novo para mim. Eu percebi que realmente, sem fazer qualquer concessão, porque o livro acho que como eu digo, eu coloco nos livros mais importantes, claramente, nos meus livros mais importantes, não há qualquer concessão, mas sentir que também posso estar a ajudar é qualquer coisa de novo, que eu não sei se vou repetir no futuro, mas é qualquer coisa para mim também muito estranho, não é? Eu vou lhe agradecer de haver dito isto, porque sentimos que a literatura cria laços, vínculos, sem que estes laços têm que ter um conteúdo especial. E um vínculo, mas nada. Bom dia, Cici. Quando estávamos todos confinados, isolados, vimos quão importante era ter alguém que nos falava, mas que sabemos que falava também aos outros. É por isto que os novos héroes, você mencionou, os ministros da Saúde, etc., eram tão importantes. Havia o ministro mexicano muito bonito, e há um capítulo onde todas as mulheres já estão namoradas do ministro da Saúde mexicano, porque era muito bonito, mas estávamos, através destas notícias, uma comunidade. Não é? Nós apaixonarmos por quem nos salva. Aconteceu em muitos países. O Jerome estava a dar o exemplo eu julgo que era o diretor-geral dos Serviços de Saúde do México, que eu não me recordo agora do nome, Gatell, penso. Se quiserem ver na internet, porque é bastante bonito, não é? E a minha tradutora extraordinária, que estava a traduzir para espanhol, que vivia no México, ela a certa altura mandou-me um SMS a dizer: todo o México está apaixonado por Juan Gatell. E quando ela dizia todo o México, era homens, mulheres, velhos, crianças, era uma coisa... E é engraçado que aconteceu em alguns países isso, por exemplo, mesmo em Portugal, porque parecia que aquelas pessoas estavam a salvar. E esta é interessante, por exemplo, a imagem de Cristo. Porque é que, aliás, a paixão de Cristo, para quem for cristão, não é? Esta ideia de nos apaixonarmos por alguém que em princípio nos salvou. O médico, sendo uma figura não religiosa, digamos, uma figura mais da racionalidade, enquanto, em vez de ser a questão da oração é a tabuada, não é? O médico é o racionalista, mas não é nada raro esta paixão pelo médico, não é? Aquele que me salva, quer dizer, aliás, eu diria que é quase uma obrigação moral do coração, se eu pudesse falar assim, não sei se conseguem traduzir com esta, obrigação moral do coração, mas nós apaixonarmos por quem nos salva, é quase um dever, não é? É quase um dever que nós temos, não é? Mas é interessante que na pandemia havia muito esse sistema de paixão ligado a um medo, não é? Havia uma intensidade muito forte. E é engraçado como muitos casamentos terminaram, mas muitos, estranhamente, pelo menos em Portugal, eu não sei, noutros países, a quantidade de processos amorosos que começaram na pandemia.
apesar do 1, 2, 3, 4, só poder sair para ir visitar, para comprar comida, etc. Há pessoas há uma quantidade de novos casais que se juntaram durante aqueles 2 anos, que é absolutamente inacreditável, que é quase correspondente ao número de casais que se separaram, não é? Portanto, houve uma ebulição amorosa num momento de perigo. Isso é muito engraçado. As pessoas estão em perigo e mesmo assim apaixonam-se, não é? Ou se calhar por estarem em perigo apaixonam-se, talvez. Et puis, en vous écoutant, je vois à quel... Quando vos ouve, vejo que é difícil de falar sem ter emoções. Emoções que realmente que sentem mesmo 2 anos depois. Estamos ainda choqueados com o que aconteceu há 2 anos. As formas de amor que apareceram, que chutaram da pandemia e que sentimos que uma coisa na altura que estamos a viver ainda e temos agora, se calhar, medo que vai desaparecer. Porque as coisas voltam a ser mais ou menos normal, mais ou menos, digo bem, mas acho que estamos ainda surpreendidos de ter encontrado esta beleza de uma coisa que necessitamos realmente. E temos visto quando nos podia faltar. Mas é interessante que tanto a nível do amor como do medo houve uma espécie de curto-circuitos, não é? Por exemplo, por um lado, por exemplo, em relação ao amor, aconteceu qualquer coisa muito estranha que criou aqui um curto-circuito que não sei como é que vamos recuperar. Porque a certa altura, por exemplo, esta ideia de que o contacto mata e, portanto, a certa altura, o que é amar o outro? Se eu gosto do outro, o que é que eu devo fazer? Devo-me afastar dele. Nós, durante alguns meses, 1 ano e tal, pusemos isto na cabeça, por exemplo, dos netos em relação aos avós, dos filhos em relação aos avós, etc. Portanto, tu gostas muito do teu avô, então não vais ter com ele, afasta-te. Tu gostas muito daquela pessoa, então não toques nela, afasta-te. E isto é um curto-circuito absolutamente incrível, terrível, porque nós normalmente associamos o amor a aproximar-nos da pessoa, não é? E de repente nós temos que nos afastar. E portanto, a nível amoroso houve estas coisas. E por outro lado, eu acho que se criou este medo, como de alguma maneira também, Gerão, falavas, do outro, não é? O outro, como se o outro fosse portador de uma espécie de bomba, como se o outro fosse houve uma espécie de democratização do medo, enquanto quando a pessoa tinha medo dos atentados terroristas havia uma espécie de seleção muitas vezes racista da pessoa de quem nós temos medo. De repente, na pandemia, nós temos medo de toda a gente, não é? E isso foi muito interessante, como de repente houve uma espécie de democratização geral do medo e todo o ser humano era um potencial inimigo. Era aquele que nos pode matar. Isto também é qualquer coisa que, por exemplo, em relação às crianças, vai ser recuperável. Eu vi, e provavelmente também viram muitas situações destas, por exemplo, vi uma criança a correr, ainda há pouco tempo em Portugal, uma criança junto à mãe, a criança vê uma rapariga que está a brincar com ela, a dizer-lhe adeus, a criança corre em direção a ela e a mãe grita, para, não vais ter com ela. Ou seja, como se tivesse ali uma espécie de lobo mau. E aquilo não era um lobo mau, era um ser humano, não é? E vai ser terrível pensar como é que alguém cresce com a ideia de que o outro é o lobo mau, o outro é o potencial assassino, não é? Como é que de alguma maneira vai reconstruir isto também. Portanto, o ódio, as questões do ódio e do amor foram completamente bombardeadas pela pandemia, não é? Terrivelmente. De façon terrível. Mas, fora da forma, sentimos que a forma foi possível. Os versos que dão resposta um ao outro por um pensamento. E sentimos este pensamento que está impregnado de certos filósofos alemães, Benjamin, por exemplo, que dominam uma espécie de atenção muito fina para a atualidade, mas também ao mesmo tempo uma ironia
que volta para trás, ao século XVIII ou XIX. É o Wittgenstein que regressa de vez em quando. Eu também eu senti isto na ideia, por exemplo, as instruções gregas. Há 4 instruções, mas imediatamente em que jogo linguístico estamos, e se estamos num jogo de línguas, podemos ter 4 ou 10, é uma máquina de variações que se crê, podemos ter 5, 7, 8, 8 será, eu quero sair para ter prazer, número 8 vou sair porque não tenho nada para fazer. Então, vários momentos qualifica uma situação exatamente como o Apocalipse. As coisas não devem terminar, então não vou terminar o meu café. Então vemos como uma possibilidade de variação que a forma permite, mas que é um pensamento da variação e que permite criar a possibilidade de maneira incremental, progressivo, e pouco a pouco deixamos a realidade, mas sempre de maneira muito precisa. E, por exemplo, voltamos ao caso... Quero ler alguma coisa do Apocalipse? Mas eu a certa altura pensei, por exemplo, em relação aos números gregos, aos números, não é? A ideia da pessoa, de haver seria bonito imaginar que mesmo no tempo, uma espécie de pequeno apocalipse, como foi o confinamento, pudesse haver um número que não fosse utilitário, por exemplo, esta questão de buscar medicamentos, comida, ajudar alguém, fosse um número, por exemplo, em que a pessoa vai sair para fazer amor, por exemplo, e que o Estado dissesse, ok. Seria bonito isso. Claro que é uma utopia, não é? E é também esta coisa da inutilidade, mas era bonito um Estado que tivesse, só pode sair se for comer, comprar medicamentos, ajudar o pai ou fazer amor. Isso era bonito e era uma revolução. Ou seja, eu acho que também houve aqui a possibilidade de pequenas revoluções, de micro-revoluções, que até existiram em determinados locais com a pandemia, não é? Voilà, je vais lire 2 exemples. Alors, mon interprétation, c'est que ici, vous vous dites, tiens, il y a quelque chose. Você diz, aqui há alguma coisa, se faço vibrar esta coisa, vamos ter variações que vão nos mandar a outro sítio. Então, a presença do absurdo. Peur de l'Apocalypse qui entre dans le plus insignifiant des actes. Éviter la fin des choses. Je ne bois pas la fin de mon café. Je parle avec un ami à Naples, il me dit « Ne bois pas la fin de ton café ». Et donc, en tant que lecteur, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on finirait pas? Et un autre exemple qui m'a frappé aussi, mais c'est très court. Outro exemplo que era muito interessante, um Boeing 700 de Islander desenhou um coração no céu antes de aterrar em Reykjavik com material médico vindo da China. Um coração no céu com querosene. Dava uma lista dos corações desenhado com métodos perversos. Então, vemos qual é o seu método de variação. E isso nos leva a realmente acreditar a outras realidades. Não as realidades na sua frente, mas outras realidades. E também as cenas sobre os animais. É quem não tem os aplausos do público e que estão a deprimir nos jardins zoológicos. Eu senti este jornal também como uma maneira de pensar no outro mundo possível, que poderia ser a realidade em outras circunstâncias. E a catástrofe, o desastre, não foi o momento da invenção de uma outra utopia, mas micro-revoluções e micro-utopias, de fissuras, mas micro-fissuras. E se calhar é uma das maneiras de desplaçar as coisas. Eu acho que de alguma maneira, quer dizer, a minha cabeça pensa, recebe um estímulo, depois começa pum, 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 e por associações, qualquer coisa de associação, não é? Mas às vezes por saltos, às vezes por pequeno passo, outras vezes por saltos. Mas quer dizer, o que eu acho que a pandemia deu foi, de alguma maneira, nós à força vivemos uma vida diferente, violentamente, digamos. Foi quase como,
e houve grandes discussões políticas sobre isto, não é? Foi de alguma maneira quase uma ditadura, não é? Ou seja, um filósofo Agamben, não é, que tem muito um conceito que é o estado de exceção, que foi usado no nazismo, não é? Ou seja, o estado de exceção que foi usado nas pandemias nos vários países democráticos é o estado de exceção que foi usado pelo Hitler, que foi dizer, este é um tempo diferente, este é um tempo excepcional, o que está a acontecer é fora do comum, portanto as leis têm que ser fora do comum. E, por exemplo, o Agamben defendia que nenhuma democracia em nenhum momento pode assumir um estado de exceção, porque isto é democraticamente muito perigoso, não é? Porque, de repente, eu não sei, em Portugal foi colocado estado de emergência, estado, etc., que são estes estados de exceção. Ou seja, quando o Estado me diz, se eu pensasse em Portugal em 2019, que o governo português me ia dizer com quem é que me posso sentar num restaurante, isto é uma loucura. Isto politicamente é uma loucura. A que casa é que eu posso ir? Quem é que eu posso visitar? Alguns governos, por exemplo, alguns governos mais liberais determinaram no período de confinamento maior em que a pessoa deveria definir 2 casas, por exemplo, se tinha um companheiro e uma outra companheira, podia definir 2 casas, o máximo 2 casas, era um liberalismo mas controlado, porque o máximo era 2, mas é engraçado isso, de repente há ali qualquer curial violento, não é? E nós ali podemos pensar, não há aqui uma fenda, um buraco, não é? Que permita vivermos de uma forma diferente, mas não desta, porque eu acho que o que se percebeu também é que a vida pode ser diferente, não é? A vida pode ser diferente. E a vida pode ser diferente à força, pela violência, e a pandemia de alguma maneira foi isso. Vivemos uma outra vida à força. Ou a vida pode ser diferente por vontade própria, não é? Eu gosto muito de um verso do Rimbaud, não é? É muito citada a liberdade livre do Rimbaud, não é? A ideia de uma liberdade totalmente livre, ou seja, não é liberdade no emprego, não é liberdade no amor, não é liberdade na vida, não é liberdade tal, é liberdade livre, liberdade total. E é interessante, por exemplo, o Rilke, que é um grande poeta alemão, ele tem um poema em que a certa altura diz que entrou num ateliê de um escultor e há uma parte da escultura que é esta parte entre o pescoço e o tronco, portanto é uma parte da escultura que não tem a cabeça, e o Rilke diz, eu senti que aquele tronco, apesar de não ter olhos, eu senti que estava a olhar para mim e senti que estava a sussurrar uma frase, e a frase que estava a sussurrar era: tens de mudar de vida. E depois ele diz, e depois de repente eu saí e estava junto a uma cadeira e era como se a cadeira sussurrasse: tens de mudar de vida. E eu acho que o que a pandemia também mostrou é que a questão das utopias continua a ser urgente. Ou seja, nós temos de mudar de vida. A vida pode ser diferente, pode ser melhor, claramente. E houve micro-utopias realmente que se geraram coisas extraordinárias. Por outro lado, eu acho que também se sentiu que a vida que nós tínhamos antes tinha coisas que nós não apreciávamos devidamente. E depois de alguma maneira sofremos, de repente vemos que sair à rua passa a ser qualquer coisa de dádiva, não é? Ou seja, houve vários conflitos, digamos, também a nível político, eu diria. Os governos mais de esquerda ou mais de direita, que tipo de comportamento tiveram? E é interessante como foram muito próximos. E isso é interessante como de repente a questão da doença dissolve um pouco as diferenças políticas, não é? O perigo. Temos tempo para 2 perguntas. Era uma pena não poder pôr as suas perguntas que esquemam os lábios. Não sei bem o que é que... Mas também tiveram confinados entre março e junho de 2020. En Suisse, c'était particulier. Ah oui? Ah, ouais. Sim, estávamos confinados.
de alguma maneira, o que é interessante também, já agora, enquanto há ou não questões, o que eu senti também, não se falou disso e já que se falou das questões políticas, eu não gostaria de não dizer isto. O que também se percebeu claramente na pandemia é que, para quem se tenha esquecido, continuam a existir ricos e pobres. E, por exemplo, uma das imagens que mais me ficou, que está aí no Diário da Peste, é, por exemplo, eu estava fechado em casa e de repente não se ouvia nada, silêncio total nas ruas, e a primeira voz que eu ouvi depois daquele confinamento mais absoluto era a voz do homem que estava a levar o lixo da minha rua. E era hispânico, era um espanhol, mas era um espanhol que não era de Espanha, claramente. Era um espanhol de um país hispânico pobre. E isso, digamos, foi um sintoma que foi evidente. Tirando os médicos, enfim, os polícias que tinham que estar no exterior, quem estava no exterior eram as pessoas que tinham necessidade absoluta de estar. O confinamento, por exemplo, de alguma maneira é um luxo. Alguém estar confinado durante 3 meses é porque tem capacidade para ou trabalhar à distância ou receber os alimentos em casa. Isto é um luxo. Brasil, Índia. Eu, a primeira vez que fui ao Brasil, por exemplo, fiquei chocado com uma coisa que na Europa julgo que não há. Eu espero que não. Que eu ia num carro e de repente vi uma multidão enorme de homens. Eram homens. Assim, enorme. Eu pensava que era uma espécie de manifestação, mas depois percebi que parou uma caminhoneta lá e estava a escolher entre centenas, eu acho que milhares de homens, estava a escolher 7 homens para trabalhar naquele dia. E é uma imagem absolutamente incrível, porque as pessoas quase se agridem, tentam dizer adeus digamos, o empregador, aquele que vai dar emprego, escolhe 1, 2, você, 4, 5, 6, 7. E esses 7 trabalhadores vão trabalhar e receber o dinheiro do dia. Nós não temos a noção na Europa a quantidade de pessoas que, se não sair à rua para trabalhar, na América Latina, na Índia, etc., naquele dia não come. Não come. Eu nasci em Angola, em Luanda. Sou português, mas nasci em Angola. Há uma grande favela, não sei como é que se dirá em francês, um bairro daqueles gigantes, que se chama Roque Santeiro, que é o nome de uma telenovela brasileira, mas que é dos sítios mais pobres de Angola. E um amigo que foi lá contou-me que a primeira vez que foi lá viu uma senhora muito velhinha, talvez 80 e tal anos, quase 85, 86, à porta dessa grande favela pobre, a vender pó. O que parecia cocaína. E realmente aquilo era qualquer coisa de estranho. Como é que uma avó está aqui a vender cocaína à entrada? Ele foi tentar perceber o que era aquilo, se era cocaína. E aquilo não era cocaína, o que é que era? Era sabão para um dia. Sabão para um dia. Ou seja, há pessoas que compram sabão para um dia. Compram assim uma coisita assim. E isto nós, na Europa, não temos a noção disso. E, portanto, uma das coisas também mais brutais da pandemia foi perceber que realmente, claro que morreram pessoas mais ricas, morreram pessoas mais pobres, o vírus não escolhia, mas esta possibilidade de ficar em casa recolhida é um luxo. Nós queixámos-nos, mas queixamos de um luxo, porque é um luxo, claramente. A hora chegou. Se querem a conversa, podem fazer isto durante a assinatura do livro. A livraria Basta ofereceu esta possibilidade. Quero agradecer Gonçalo por este texto magnífico e espero que haverá outro jornal, o Jornal da Pós-Peste, que nos permita ver a que tipo de traumatismo temos vivido e que vivemos ainda hoje. Muito obrigada. Muito obrigada.